Eu quero nessa noite falar sobre amar a Deus. A minha mensagem, irmão, a minha mensagem, eu só tenho uma mensagem. A minha mensagem é Jesus. A minha mensagem é Deus. Você vai chegar aqui domingo após domingo, eu vou desafiar você a ter momentos de intimidade com Deus. Você vai chegar aqui, eu vou desafiar você a você ler a sua Bíblia em casa. Você vai chegar aqui e eu vou falar para você que nós devemos ser apaixonados por Jesus, porque eu não tenho mais outra palavra, eu não tenho outra palavra para falar, a não ser que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Eu sou muito grato porque eu sei da onde eu vim, eu sei da onde Ele me tirou, e a minha mensagem é uma só, é amar Jesus. Tudo aqui nessa igreja tem a ver com Jesus, ela não tem a ver comigo, ela não tem a ver com os pastores, ela não tem a ver nem mesmo com a família Oitava, tempo, estrutura, ela tem a ver com amar Jesus e amar pessoas. E eu gostaria de ler com você, para começar, 2 textos. Um texto está em Deuteronômio capítulo 6, e o verso de número 5, que diz o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre como sinal no seu braço e prenda na sua testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e nos portões. Você já viu aquela caixinha que os judeus usam para fazer oração? Vê se me ajuda, que página aquilo lá? Aquela caixinha que o judeu usa aquela caixinha ali, ela está escrito exatamente esse texto de Deuteronômio capítulo 6. Eles amarram aqui para se lembrar desse texto de amar a Deus. Que tudo na nossa vida, ela se refere não a mim mesmo. O nosso significado de existência é amar e adorar a Deus. A adoração é uma expressão de amor a Deus. Quando eu levanto, existem várias formas de adoração. Existe a forma de adoração que nós fizemos aqui, neste momento, através do louvor, quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus. É uma forma de amar a Deus. Outra forma de amar a Deus é quando a gente serve a Deus. E a única maneira de servir a Deus, sabe? Quantos servem a Deus aqui? Levante a mão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A única maneira que a Bíblia diz que nós podemos servir a Deus é quando servimos ao nosso irmão. É a única maneira. Quando a gente serve a outra pessoa, é o significado da nossa existência. O propósito da vida de cada um. Talvez você não tenha encontrado o seu propósito ainda. E o propósito, ele é muito simples. Pastor, eu já tentei enxergar, já tentei procurar, já tentei ver, para me descobrir o propósito de Deus na minha vida, e eu não descobri ainda. Talvez você esteja olhando para a direção errada. E nós temos que olhar para a direção certa. E falar em direção, não posso deixar de falar aqui. Essa semana, eu fui na casa de um irmão, e o irmão falou assim: pastor, você já olhou, prestou atenção que quando vocês pregam, vocês só olham para o lado da direita?
Vocês nunca olham para o pessoal aqui da esquerda? Aí eu não tinha observado, mas é verdade, mas a gente se concentra muito por aqui, ó. Direita, né? Centrão, e a gente esquece a esquerda. Mas eu falei para ele, nunca mais eu vou fazer isso. Quando eu pregar, estarei olhando para a direita, para o centrão, e também estarei olhando para a esquerda, né? Inclusive, eu não sei se o Fabinho falou, vamos tirar esse negócio aqui, para que a visão da esquerda seja perfeita. Então estaremos orando, né? Talvez você não encontrou o propósito de Deus na sua vida, porque você está olhando de uma maneira errada. Pastor, qual é a maneira correta que eu devo olhar? É muito simples. Deus nos deu 2 pares de olhos, para você enxergar, não para dentro, você está olhando para você. Tudo que a gente faz, a gente pensa primeiro na gente, mas Deus colocou 2 pares de olhos para você olhar o que? Para fora. Eu não consigo olhar para mim mesmo, eu consigo olhar e enxergar quem está na minha frente, quem está na minha frente, mas para dentro de mim eu não consigo enxergar. Então o propósito da nossa vida primeiro é adorar a Deus e servir pessoas, é amar a Deus e amar pessoas, amar aquilo que Deus ama. Certa vez perguntaram para Jesus, em Mateus 22, 37, Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aí ele vai continuar, o segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo como a si mesmo. A igreja precisa aprender a amar o próximo, a igreja precisa aprender a amar a Deus e amar ao próximo. Quando nós amamos a Deus, aprendemos a amar ao próximo. Uma igreja extraordinária, ela ama pessoas. Você pode repetir comigo? Uma igreja extraordinária, ela ama pessoas. Tem tudo a ver com pessoas. Um líder que não gosta de pessoa, um pastor que não gosta de pessoas, está errado. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa amar pessoas, e amar pessoas não é fácil, irmão. É muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente amar quem tem as mesmas ideias que a gente tem. Pessoas são complicadas. Pessoas são pessoas. Elas têm as complicações dela. Cada um tem um jeito diferente. Só que Deus diz que nós devemos amar pessoas. E mesmo que eu não goste, gostar é diferente de amar. Amar é mandamento. Amar não exige gostar, exige sentimento. Mas amar não. Amar é algo poderoso. Amar é uma escolha. Eu não preciso sentir para eu amar alguém. Eu não preciso sentir porque muitas vezes, quem é casado aqui levante a mão. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tem momentos na nossa vida que a gente não ama muito a nossa esposa ou o nosso marido. Ou melhor, a gente não tem muito sentimento. Porque tem não sei você, mas eu como pastor, olha que coisa extraordinária, irmão. Parece assim, olha, vou revelar, de vez em quando eu me desentendo com a minha esposa. Eu não sei porquê. De vez em quando, por algo que ela me pediu, ou por algo que eu faço, que irrita ela, a gente se desentende. Mas nós nunca deixamos de nos amar. Mesmo
nos desentendendo, mesmo muitas vezes sendo humano, porque amar é uma escolha. Eu escolho amar. Jesus Cristo disse que não tem nada a ver com sentimento, quando ele disse o seguinte: olha, ame os vossos inimigos. Qual é o sentimento que eu tenho em relação a alguém que eu não gosto? Um inimigo, alguém que me fez mal. Qual é o sentimento? É o mesmo sentimento que João disse: Senhor, vamos orar para cair fogo do céu e matar esse samaritano. É esse o sentimento que a gente tem. Mas Jesus disse: amar não tem nada a ver com sentimento, quando ele disse: ame aos seus inimigos. E se ele mandou eu amar os meus inimigos, quanto mais alguém que está próximo a mim, eu tenho que amar mais ainda. Eu fico às vezes pensando: pastor, quando chega alguém, eu estou querendo me separar, porque aí eu não amo mais. Cara, o que é amor? Você está dizendo que talvez você não tenha aquele fogo da paixão, quando você era namorado, que vai passando. Mas a Bíblia diz que essas coisas realmente passam. Lê a 1 Coríntios capítulo 13, onde aquele profeta que já morreu, ele musicou esse capítulo, quando ele diz, não vou cantar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Aí ele diz: é só o amor, é só o amor que conhece o que é a verdade. Amar é isso, irmão, é você não sentir, mas você querer. E o texto vai dizer: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Coração aqui está falando de alma, de sentimento, de espírito, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, porque mesmo quando as coisas não dão certo, quando as coisas não estão tão bem quanto eu queria que estivesse, eu continuo a amar a Deus, porque amar é entendimento. Como diz aquele louvor, agora é louvor, que diz: eu não sei, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Você ainda quer que eu cante ainda? Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Isso é amor, irmão. O amor, ele é capaz de, quando tudo está dando errado na nossa vida, a gente olha para o céu, porque como o salmista diz: eleva meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. Ele diz: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro ele vem de Deus. É quando tudo não está bem na minha vida, quando a doença está vindo com toda a pressão, quando está tendo uma crise financeira na minha vida, quando tudo está dando errado, eu olho para Deus com o meu entendimento e digo para Ele: Senhor, aconteça o que acontecer, nada muda entre nós. Isso é amor. Quem ama a Deus nessa dimensão? Será que você pode aplaudir o nome dEle, exaltar o nome dEle? Aleluia! Amar a Deus implica em viver uma vida de santidade. João capítulo 14, verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Amar é isso, irmão. Se vocês me amam, Jesus diz, vocês vão obedecer o meu mandamento. Aquilo que eu estou pedindo. Nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado no medo, mas ele é baseado no amor, no prazer. E nós vamos aprender algumas lições aqui nessa noite, baseada num homem que amou a Deus. Um homem que tanto amou a Deus, como Deus o amou. Quem é esse homem, pastor? Moisés. Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo de número 33, e o verso de número 7. Diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava aquela tenda de tenda do encontro, ou de reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda, e observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. E quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha o que acontecia. O povo estava acampado no deserto. Cada um morava em tenda, ficava acampado na sua própria tenda. Moisés construiu uma tenda fora das outras tendas, que ele chamava a tenda de encontro, aonde ele ia lá para se encontrar com Deus, para falar com Deus, para ter um momento com Deus. E quando Moisés passava em direção à tenda, todo mundo saía da sua tenda para observar Moisés indo até a tenda, e eles ficavam de pé, olhando Moisés ir para a tenda de encontro. Quando Moisés chegava lá, a Bíblia diz que uma nuvem baixava ali perto e ficava ali, simbolizando a presença de Deus. Enquanto Moisés estava ali, a nuvem estava pairando sobre aquela tenda, que era a tenda de encontro. Aqui nós aprendemos algumas verdades sobre essa intimidade de Moisés. Aqui nós aprendemos algumas verdades que ela nos revela quem são aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Aqueles que amam a Deus verdadeiramente, primeiro, eles priorizam tempo no secreto com Ele. Olha o que diz o verso 7. Moisés costumava montar a tenda ao lado de fora do acampamento, e ele chamava de tenda do encontro. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus, eles priorizam um tempo secreto com Ele. Eu não posso dizer que eu amo a minha família se eu não priorizo um tempo com a minha família. E de vez em quando, a minha esposa, ela me dá um toque: ei, está indo demais, está faltando tempo aqui, está faltando tempo aqui em casa, está faltando tempo para mim, está faltando tempo para sua filha. Por quê? Porque tempo, priorizar tempo com alguém,
que a gente gosta, que a gente ama, diz que verdadeiramente a gente ama aquela pessoa. A gente fica algum tempo com alguém que a gente não ama, mas a gente prioriza, ou pelo menos deve priorizar, um tempo com pessoas que a gente ama. É assim ou não? Agora, se nós dizemos que amamos a Deus, e a gente não prioriza um tempo com Deus, um tempo de estar no secreto com Deus, a minha pergunta é: como está o seu tempo e o meu tempo com Deus? Porque dependendo da resposta que você vai dar, não para mim, mas para você mesmo e para Deus, você está dizendo que ama a Deus mesmo, de todo o coração, de todo o entendimento, ou não? Ou não? Pastor, mas eu venho todo domingo na igreja. Amém, irmão? Isso é maravilhoso. É uma adoração coletiva. Mas o momento da intimidade, a gente tem aonde? No secreto. Quem é casado aqui, sabe disso. A gente chega com a nossa esposa, né? Com a nossa família, e todo mundo vê. Mas o tempo de intimidade com a nossa esposa e os nossos maridos é aonde? Quando ninguém está vendo. Quando ninguém vê. Por isso, Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 6, e o verso de número 6, ele diz: mas quando orar é o que? É o momento de intimidade. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha o que acontece, para você entender isso aqui. Você vai ter um momento de prioridade com Deus no secreto. Aí você fala assim: eu vou escolher um lugar secreto. Cada um tem, ou deve ter um lugar secreto. Pastor, mas a minha casa é pequena, eu tenho muitos filhos, e todo mundo sabe, o meu apartamento não é tão grande assim, não tem como eu ter um lugar especificamente para ser um lugar secreto com Jesus. A mãe do John Wesley, a Susana Wesley, eu não sei se eu vou dar mais filho para ela ou menos filho, mas ela tinha o quê? Uns 10, 12? 8. Tinha 8 crianças. A história dela, a biografia dela diz o seguinte: que ela, todo dia ela tinha um momento no secreto com Jesus. E sabe como é que ela fazia? Aquelas criançadas todas correndo. Ela ficava na sala dela, ela dobrava o joelho, ela colocava tipo um cobertor, colocava uma toalha na cabeça ali, cobrindo ela, aquele momento, as crianças correndo para um lado e para o outro, e aquele momento, quando ela estava coberta ali na sala, ali era o momento, era o lugar, a tenda do secreto, a tenda de reunião, o lugar secreto que ela tinha com Deus. A pergunta que eu faço para nós nessa noite, nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso secreto com Deus, porque aquelas pessoas que amam a Deus verdadeiramente, eles priorizam tempo no secreto com Ele. Meu irmão, se você passa dias e dias sem ter tempo, sem priorizar um tempo de comunhão com Jesus, alguma coisa está errada, que não está certa na sua vida. Porque quem ama a Deus prioriza o secreto com Ele. Mas eu vou na igreja, não é isso, irmão. Quando quem é casado aqui vai entender isso. Quando eu quero ter um momento de intimidade com a minha esposa, o que é que eu faço? Eu entro no meu quarto, eu tranco a porta, e ali é eu e a minha esposa,
tendo um momento de intimidade, um momento de amor. Deus quer isso. O nosso relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo. Nós precisamos separar tempo para Deus, porque as coisas muitas vezes não dão certo na nossa vida, dá tudo errado, porque você está fazendo com as suas forças. É lá no secreto, é no momento de intimidade que a gente discute algumas questões do nosso relacionamento, da nossa vida, onde a gente faz planos, onde a gente começa a sonhar. Deus quer sonhar com você, Deus quer revelar o seu sonho, mas você precisa ter momentos de prioridade no secreto com Jesus. Deus deseja nos encontrar no secreto, não só no coletivo. Uma das maiores expressões de amor é a exclusividade. É eu estar exclusivo para Ele. Bill Johnson, ele diz, você dá tudo de si, e Deus dá tudo dele para você. Quem são aqueles que amam a Deus verdadeiramente? Aqueles que servem a Ele em sua casa. Olha o que diz o verso de número 7. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Aqueles que amam a Deus verdadeiramente servem na sua casa. Sabe, as igrejas, muitas vezes para algumas pessoas, elas estão se tornando supermercado espiritual. Aonde eu vou, não, hoje eu vou, porque lá na igreja tal vai ter um louvor da hora. Aí eu vou lá. Eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra do pastor que prega bem. Aprenda uma coisa. Quando você vem para a casa de Deus, você não vem somente para receber. Você vem para trazer também. Você vem para adorar também. Você vem para exaltar também. Nós carregamos a presença de Deus. A presença de Deus não está nesse templo. A presença de Deus não está nesse edifício, nessa construção feita por mãos humanas. A presença de Deus ela é carregada por cada pessoa que entra nesta casa. Amar a Deus é servir na sua casa, é servir pessoas. Se você quer amar a Deus, aprenda a servir. E aqui é o melhor lugar para você servir, irmão. Sabe, eu fico assim maravilhado. Para algumas pessoas parece que não tem significado nem importância nenhuma. Os irmãos que estão ali, às vezes está chovendo, ele está ali, pega o guarda-chuva, ele traz você ali na porta, né? Eu estou ficando até folgado. Tem hora lá que eu vejo os irmãos lá, eu chego meio atrasado, eu já paro ali, deixo o carro ligado lá, já vai o irmão e estaciona, e ele tem prazer de fazer isso. Sabe por quê? Porque ele entende que amar a Deus é servir pessoas também. Então vamos aprender a servir. Você pode muito bem tirar, 2 dias por mês. Eu gosto de trabalhar no audiovisual, está ali, ó. Procura o pessoal do audiovisual, ali é bom. Eu sei que tem uns negócios ali escondidos que eles dividem entre eles lá, é bom o lugar lá. Tem a recepção da igreja, tem o ministério infantil, tem o berçário, né? Tem o louvor, se você toca algum instrumento. Olha, você viu que coisa maravilhosa? Parece que não. Eu sempre falei para as meninas, o meu maior sonho é que tivesse aqui um grupo de dança. Eu não sei você, mas quando as meninas estão dançando, eu sinto uma presença poderosa de Deus. Mas a gente só tem 3 e uma está ficando grávida. Quando ela foi dançar agora aqui, eu falei para a Teisa, cuidado com o Felipe, não mexe muito não. E ela ficava assim, não mexe, cuidado com o Felipe, daqui a pouco ela vai ter que dar uma parada. Cadê você que gosta de dançar? Eu sei que você tem um talento, que você pode servir na casa de Deus,
Você pode liderar um grupo de comunhão. Você pode abrir um grupo de comunhão na sua casa. Porque aqueles que verdadeiramente amam a Deus são aqueles que servem na casa do Senhor. Buscamos a Deus que está no céu para servir pessoas que estão na terra. Buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão na terra. Qual é o seu talento? Eu sei tirar foto. Cara, entra no ministério. Não, hoje eu vou dar o meu dia, vou tirar umas fotos legais para ajudar. Eu sei trabalhar na mídia, eu sei mexer com a mídia digital. Meu amado, tem alguma coisa para você fazer, então mostre o seu amor por Deus, servindo pessoas. 1 João capítulo 3, o verso de número 18, diz assim: filhinho, não amemos somente de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Como vamos servir ao Senhor se cairmos nessa armadilha de não amarmos a Deus? Precisamos amar a Deus e servir pessoas. Terceiro, quem são aqueles que amam a Deus verdadeiramente? Aqueles que influenciam outras pessoas. Olha o verso de número 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse na sua tenda. O texto vai dizer o seguinte: sempre que Moisés ia até a tenda, todo o povo se levantava. A palavra se levantar aqui no original, ela significa tornar-se poderoso, entrar em cena, ou seja, a sua atitude de amar a Deus, e as pessoas verem que você ama a Deus. Ele vai te levantar o teu esposo que está na tua casa, ele vai levantar o teu filho que não quer vir na igreja. Eles vão ver Deus na tua vida e vão querer servir a esse Deus. Eu sempre digo aqui a frase de São Francisco de Assis. Ele dizia que nós devemos pregar com as nossas atitudes, e se precisar, devemos usar a palavra. Você não vai ganhar o seu marido você ficando só falando na vida dele. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o seu marido com as suas atitudes. O marido sábio, ele ganha a sua mulher com as suas atitudes. Aprenda a amar a Deus, porque quando você amar a Deus, você vai amar o seu filho, vai amar o seu marido, vai amar a sua mulher, e isso vai levantar eles em prol de Jesus. Seu motivo e direção, seu movimento em direção a Deus, ela vai tirar as pessoas da inércia. Quarto, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, são aqueles que vivem experiências sobrenaturais. Olha o que diz o verso 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O texto diz que ele entrava na tenda, ele entrava no lugar secreto. Ei, nós precisamos ter milagres de Deus para contar para as pessoas, e a gente só vai conseguir ter milagre de Deus quando a gente entra no secreto com Ele. O milagre de Deus, ele acontece no sobrenatural, e o sobrenatural é no secreto. Quando você tem uma intimidade com Deus, a nuvem desce, a presença desce, e milagres acontecem na nossa vida. Precisamos viver uma vida de milagres. Precisamos ser milagres. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: ele é um milagre de Deus. Ele entrou na tenda de encontro, ele foi curado, a família foi transformada, a família foi mudada. A sua ação natural, ela produz uma ação sobrenatural. Qual é a minha ação natural? Entrar na presença. E qual é a ação sobrenatural? Milagre de Deus, a presença de Deus que vem na minha vida. Quinto, quem são os verdadeiros que amam a Deus? Aqueles que
discipulam a próxima geração. Verso de número 11 diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha o que acontece. Moisés, através da sua vida, ele acabava discipulando Josué. Ele entrava na tenda, Josué ficava olhando, e mesmo quando Moisés saía da tenda e ia para a sua tenda, Moisés ficava ali na tenda. Sabe por quê? Porque Josué ficava ali na tenda porque Moisés era um exemplo. O amor de Moisés por Deus, ele produzia uma fome espiritual em Josué. Que tipo de fome nós estamos produzindo nos nossos filhos? Que tipo de vontade? Nós precisamos ser exemplo na nossa casa. Nós precisamos ser exemplo para que os nossos filhos a amar a Deus, para que os nossos filhos aprendam a amar a Deus. Mesmo quando Moisés saía da tenda, Josué não se afastava de lá. Precisamos discipular os nossos filhos, a nossa casa. Amar a Deus é renúncia. Amar a Deus é entender que toda vez que as coisas não estão dando tão certo, eu sei que, como diz Jó, o meu Redentor vive, Ele está comigo. Eu sei que, como diz o Salmo, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todo o tempo na minha vida. Precisamos ser pessoas apaixonadas por Jesus, mas pessoas que amam a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Tudo começa com amar a Deus. Qual é o maior mandamento de Jesus? O maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E amar requer de cada um de nós ação. Eu quero nessa noite abrir o altar para que você que ouviu esta palavra e Deus falou com você, não, eu quero que você me ame muito mais, porque eu quero te amar. Deus quer trazer um avivamento para a sua vida. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite e você está afastado dos caminhos do Senhor, se você entrou aqui nessa noite e você não teve um encontro com Deus ainda, como Moisés teve um encontro com Deus, se você não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, hoje é o seu momento, hoje chegou o seu dia. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que não entregou a sua vida, tem alguns irmãos que estão levantados. Pastor, eu vim nessa noite e ouvi essa palavra, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante sua mão, vem aqui, eu quero orar com você, vem aqui. Isso, venha mais, venha. Hoje você vai chegar na tenda do encontro. Ah, pastor, eu caminhei com Jesus um tempo e parei. Jesus quer continuar caminhando contigo. Se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alto comigo. Saia do seu lugar e venha adorar a Deus, porque Ele já está te esperando. Aqui é o seu secreto. Aqui é o lugar onde Deus vai mudar a sua história. Pode vir, venha, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Se Deus falou com você e você ouviu essa palavra, isso, sai do seu lugar. Venha. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de encontro, na tenda do encontro. Antes do nascer
você quiser receber uma oração nessa noite, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Tem uma família inteira que aceitou Jesus aqui. Eu imagino porque a festa que está acontecendo no céu. Pai, mãe, filho, olha que maravilha, irmão. Aleluia! 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 E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou e fez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu querer. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou e fez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu querer. Oh! Aleluia! Aleluia! Paz com Deus, Paz com Deus, tenho paz com Deus. Deus, temos paz com Deus, Vocês têm paz? paz com Deus, paz com Deus, temos paz com Deus. Graças a Deus! Paz com Deus, eu tenho paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus. A palavra de Deus, ela diz: se com a sua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e que seu coração crê, serão salvos. Eu creio que Deus está muito feliz com cada um de vocês, e eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo. Amém? Vocês repetissem comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu começo uma nova história em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 1992 foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. E a maioria da igreja que está aqui faz um tempo conhece muito a minha história. Já passei por altos, por baixo,
Já passei por tempo de bonança, tempo de escassez. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: em todo o tempo, em cima ou embaixo, o Senhor Jesus nunca me abandonou. A partir do momento que eu entreguei a minha vida, começou uma nova história. E eu tenho certeza que nessa noite começa uma história, uma nova história na sua vida. Porque hoje vocês são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz assim, em Evangelho de João, diz que todos aqueles que nele creram, que creram em Jesus, foram chamados filhos de Deus. Jesus Cristo diz: aquele que crê. Vocês fizeram o maior passo hoje, mas vocês podem dar um passo maior ainda, porque a Bíblia diz: quem crê, vocês creram, e for batizado será salvo. Porque a vida em Cristo, ela é uma sequência. E vocês têm a oportunidade de entrar no ano de 2025 com a vida toda mudada, dando passos de fé. Os pastores vão levar vocês para a sala, vão falar para vocês o que vocês fizeram aqui, vão passar o nosso telefone. Amanhã vocês vão receber uma mensagem nossa, né? E eu quero desafiar vocês para o próximo passo. Jesus Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo. Eu quero orar por vocês. Pai, abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa que está aqui, que entregaram a vida a Ti, ó Pai, que escolheram Te servir nessa noite. Começa uma nova história. Aleluia. Derrama do Teu Espírito Santo. Olha, eu vou dizer uma coisa: a partir de hoje, talvez vocês caminhavam sozinhos, mas a partir de hoje, olha aqui para mim, a partir de hoje, vocês têm uma família que vai caminhar com vocês. E eu gostaria que vocês virassem para lá e olhassem a nova família que vocês vão estar junto aqui, ó. Essa família aí, ó. Seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Acompanhe os pastores, acompanhe os pastores. Aleluia. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou entre suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode do homem ver a Deus. Fez viver, apareceu e fez a mim vencer. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou entre suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode do homem ver a Deus. Fez viver, apareceu e fez a mim vencer. Aleluia. Você pode estender sua mão assim e você pode declarar: eu não mais alto, eu não mais serei espectador, mas eu tô no jogo. Vamos lá? Mas eu estou no jogo, porque desse time o capitão é Jesus Cristo, o Salvador e Senhor da minha vida. E é por isso que eu não vou ficar de fora. Eu vou amar, mas também vou servir aos meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Nós a recebemos na nossa vida, Deus, e nós nos desafiamos a nós mesmos a praticá-la no nosso dia a dia. Não a praticá-la amanhã ou depois de amanhã,
mas nós queremos nos desafiar nessa noite a praticar a palavra que recebemos hoje mesmo, agora mesmo. Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia, que a tua graça, a tua bondade, ela seja uma constante sobre nós. Nos ensine cada dia a amar como o Senhor ama, a fazer como o Senhor faz, a nos entregar como o Senhor se entregou por nós. Pai, que sejamos uma igreja santa para o Senhor, um povo santo para o Senhor, um povo que influencia, um povo que faz diferença. Pai, nos capacite, que ao longo dessa semana nós sejamos instrumentos do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, que ao olhar para nós, eles sejam impactados pelo poder da sua presença em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Vai na paz, dê a paz, receba a paz, abrace seu irmão, dê uma palavra profética.